gente, vamos dar uma olhadinha, então, uma revisada daquilo que a gente trabalhou de ponto central, daquilo que você sabe sobre os nossos adjetivos, para daí sim você entender como é que funcionam os exercícios, como que as bancas cobram esse tipo de conteúdo, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui o conceito geral e aí alguns exercícios desse ponto específico, combinado? Então, ó, vamos abrir aqui a nossa telinha para já mostrar para você, falar sobre o nosso conceito geral dos nossos adjetivos, para você ter uma noção do que é que eu estou falando. Bom, quando a gente pensa então aí no adjetivo, vamos pensar o seguinte: ele faz o quê? Ele é aquele que qualifica o substantivo, correto? Qualifica o substantivo. Essa ideia de qualificar quer dizer que ele é um termo subordinado. Portanto, ele concorda em gênero e número. Concorda em gênero e em número com o substantivo com o qual ali a quem ele está ligado, com quem ele se relaciona. Então, basicamente, a gente vai ter aqui, ó, vamos colocar aí na telinha aí, ó, é um termo subordinado. Subordinado a quem? Ao substantivo. E ó, vou colocar um último ponto importante aí que você não pode esquecer com relação ao adjetivo, uma coisa fundamental, que cai em muitas questõezinhas, é aquela ideia de valor semântico, dependendo da posição. Então, a nossa posição, a posição ali do adjetivo, ela estará diretamente relacionada ao sentido atribuído no contexto em que ele aparece, tá? Então, essas aí são as principais regras, de modo geral, para a gente entender do que se trata, beleza? O adjetivo vai fazer isso daí. Agora, tendo em vista todas essas informações, vamos dar uma olhadinha em algumas questões, como é que cai isso daí, para a gente poder fechar essa ideia, para a gente poder encerrar essa ideia de como adjetivo pode ser cobrado, combinado? Acompanhem comigo, vá fazendo as anotações, que a gente já vai aí entender mais alguns exemplos, mais algumas situações em que ele aparece, combinado? Então vamos lá, ó, vamos encher nossa telinha aqui, vamos dar uma olhada nessa questão aqui, 2019, né, da nossa queridíssima banca FEPESE, beleza? Então, ó, diz o seguinte: circula nos meios escolares e acadêmicos as palavras meios, ó, meios e acadêmicos são classificadas como adjetivos e, por isso, precisam concordar com o substantivo qualificado por elas. Circula nos meios escolares e acadêmicos. Gente, olha só. Meio escolar, certo? E meio acadêmico. É isso que está falando. Então, as palavras meios e acadêmicos são adjetivos? Não, né? Meios aqui não é um adjetivo. Meios aqui seria, né, em tese, aqui uma ideia de lugar onde circula nesses meios, o meio escolar e o acadêmico. Então, escolares e acadêmicos é que de fato vão funcionar como elementos que caracterizam, que qualificam, que dizem que meios são esses, e não necessariamente ali meios e acadêmicos. Percebeu? Então, há aqui uma diferença bem grande. Cuidado. Lembra, eu falei para você que o nosso adjetivo, ele estará subordinado, ele vai estar acompanhando alguém. Veja que a palavra aqui, ó, meios, deixa eu abrir aí para você, ó. A palavrinha aqui, meios, ó, não tá subordinada a alguém, acompanhando alguém. Pelo contrário, ela é acompanhada, né? Ela é o que aqui? Ela é elemento central, quer dizer, ela é acompanhada por termos e não ela acompanha termos. Portanto, sobe ali, ó, o nosso gabaritinho, errada, questãozinha errada, não posso dizer isso daí. Tá vendo que às vezes isso aí acontece com frequência. A banca, ela nem coloca ali
ela não coloca a nomenclatura do jeito que aparece na gramática, né? Ela não coloca ali, ela diz que acompanha, ela não fala ali necessariamente sobre a questão da sintaxe, porque a gente poderia analisar aqui, dando ênfase à questão da sintaxe, circula nos meios escolares, um adjunto adverbial aqui de lugar, né? Mas a gramática, da forma como ela apresenta, nem sempre as bancas cobram com a mesma nomenclatura. O que é mais comum? O termo ali, ó, adjetivo, a morfologia. Os termos sintáticos são poucas vezes são mencionados na íntegra. É mais a questão morfológica, de identificar termos e palavras, substantivo, artigo, adjetivo. Isso aparece com mais frequência, como a gente viu aqui, beleza? Então, a nossa primeira questãozinha aí, errada. Vamos para a próxima. Vamos encher a tela aí para você enxergar bem. Olha lá. A próxima diz o seguinte: não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Nossa, que bonito esse negócio aí, né? Para esse dia maravilhoso. A frase em análise, na questão anterior, contém 2 adjetivos. Que são? Quais são os adjetivos? Olha lá. Não há borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Passar por metamorfoses, certo? Como são essas metamorfoses? Eu tenho qualificação dessas metamorfoses? Eu tenho porque metamorfose é a metamorfose, certo? Então, aqui, metamorfose é o quê? Metamorfose é o nosso substantivo. Então, eu teria que ter termos que acompanhem ali metamorfose. Quais são os qualificadores, os que classificam, que qualificam, que dão algumas predicações para metamorfose? Está aqui, ó. Silenciosa é uma. Longa é outra. Então, eu tenho 2 ideias aqui que qualificam o meu substantivo, longas e silenciosas. E aí corresponde o quê? Ó, a nossa letra C, tá vendo? Longas e silenciosas. Borboletas e vida, substantivo. Vida e metamorfose, substantivo. Não e por, não, advérbio de negação. E por é preposição. Só a alternativa C, né? Na cara das pessoas ali. Ó lá, sobe o gabarito. Gabarito C, tá aqui, pessoal. Exatamente isso daí. Tranquilex, né? Percebeu? Bem de boex. Não tem nenhum problema aqui. Vamos dar uma olhadinha na próxima. Vamos encher a tela para você enxergar bem. Olha lá. Os adjetivos extravagantes e principais são denominados uniformes, pois apresentam uma única forma para feminino e masculino. Ó, vamos destacar aqui. Extravagantes e principais. Veja, vou falar uma única forma para o masculino e para o feminino. Ela é extravagante, ele é extravagante, percebeu? Seja ele ou seja ela, a gente vai ter uma única forma. Principais também. Ele é o principal, ela é a principal. Então, não muda principal, não muda extravagantes. É isso que ele quis dizer. Assinale a alternativa em que todos os adjetivos têm essa característica de não ter alteração, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Possíveis, obrigatório, sindical. Obrigatório e obrigatória, né? Então, aqui já não dá para ser. Implacável, ruim, real. Ó, deixa eu te falar um negócio. Eu sei que às vezes a gente fala ruim, tá? Eu sei que às vezes a gente fala, ih, deu um ruim aqui. Eu sei, na zoeira pode, mas na língua portuguesa é ruim, tá? Então, o que que eu vou ter aqui? Ó, implacável. Ele é implacável, ela é implacável. Ele é ruim, ela é ruim. Ele é real, ela é real. Percebeu que não sofreu nenhuma alteração aqui? Continua tudo bonitinho para o masculino e para o feminino? Já achamos aqui. Aí vamos dar uma olhada. A próxima. Ruim, altos e altas. Aprovado, aprovada. Então não dá, né? E aí, inteligente, beleza? Ativo e ativa. Digno e digna. Não dá. Só sobra a nossa letra B. Então a única... Até subiu o gabaritinho ali, ó. O único que não vai ter nenhum tipo de alteração aqui de gênero, né? Quando fala que essa forma feminino e masculino, tá falando aí, ó, anota aí. Tá falando de gênero, o único que não vai ter vai ser a nossa alternativa B. Então, ó, bem de boa. Gente, eu tô pegando na sua mão. Às vezes o cara tá pensando assim, ai meu Deus, mas é tão fácil. Isso aqui é bem básico. O problema é,
As pessoas não estudam o básico, não estudam o fácil e erram questões desse tipo. Depois, o maluquinho quer se matar. Fica, ai meu Deus, como é que eu vou errar essa questão? Tem que estudar o fácil e tem que estudar o difícil. Não é só estudar o difícil. Senão, quando aparece o fácil, você é tão... Sabe a pessoa que fica ali naquela soberba, naquela arrogância, que acha que não, isso aí eu sei, isso aí é fácil, não vou nem estudar. Cuidado, não faça isso. Esteja sempre revisando, revendo os exercícios que são fáceis mesmo, para que você possa até ficar mais animadinho, né? Ficar mais felizinho. Ai, nossa, acertei todos. São fáceis, mas não importa, acertou todos. Beleza? Segue em frente aí, vamos para o nosso próximo. Olha lá, vamos encher a tela para você. Deixa eu ver. Opa, tá certo. Vamos encher a tela aí para você. Olha lá. O superlativo absoluto de rico, ou seja, riquíssimo, então, ó, é empregado no texto. Então, que texto, professora? Não tem texto, não importa. Considerando exclusivamente a norma culta da língua portuguesa, qual é o superlativo absoluto? Lembra, ó, a gente vai ter o absoluto e o relativo. O absoluto é aquele que você não compara com ninguém, né? O relativo é aquele que você compara com um todo. O maior, deixa eu ver, da sala, do escritório, da turma. Aquele que você faz uma comparação específica é o nosso grau comparativo. Aí você tem comparativo e você tem o superlativo. O superlativo tem o absoluto, aqui, né, como está colocando, sintético e analítico. Mas também tem aquele superlativo que aquele superlativo que é relativo, que é aquele que você fala, faz uma ideia genérica como um todo. Então existem essas duas formas. O que ele está perguntando aqui? Nessa segunda categoria, aquele que não há comparação, que ele é tipo Mega Blaster Power de tudo que faz. E aí é isso que ele quer saber, de uma palavra específica. Enche a nossa tela ali de novo, ó. Da palavra comum, né? Do adjetivo comum. Cuidado, gente, eu vou te dizer por quê. Porque aqui tem um monte de possibilidades que são de senso comum e de vício de linguagem. E aí a gente acaba achando que tá arrasando naquele negócio ali, não é bem assim, tá? Então cuidado com esse negócio aí. Como assim, professora? Vou te mostrar, ó. Comunzaço. Meu filho, quem é que nunca falou um comunzaço na vida? Se isso aí comunzaço acontecer, né? Comunzíssimo, misericórdia. Mas ainda existe, né? Tem gente que fala, não, isso é comunzíssimo. Comuníssimo. Cuidado. Eu falei comuníssimo. Eu não falei comunismo, tá bom? Cuidado. D, comunérrimo, né? Para falar magérrimo, comunérrimo e comunésimo. Qual é a possibilidade aqui? O que a gente vai ter aqui de alternativa? Veja, eu sei que o pessoal também, deixa eu ver, professora, comuníssimo parece comunismo, acho que não é, comunzaço, acho que é comuníssimo, comunizíssimo. Ah, eu não sei, professora, qual é a nossa possibilidade? Acredite, comuníssimo. A gente tem aqui a nossa letra C, é a nossa alternativa. É essa terminação aqui que corresponde a nossa possibilidade de superlativo absoluto para comum. Ah, professora, mas isso daí é meio difícil, assim, né? Claro que é uma questão, eu vou dizer, uma mosca branca essa questão aqui. Às vezes a gente tem, às vezes não. Como eu já falei, concursos mais regionais aparecem questões desse tipo, sim, voltadas para esse aspecto da morfologia. Então é necessário que você olhe, que você saiba, entenda como acontece, como essas estruturas aparecem, tá? E lembra o seguinte, o que eu vou ter quando, ó, puxar a setinha aqui, ó. Quando a gente fala nesse superlativo absoluto, eu vou ter sempre o emprego aí desse chamado sufixo, tá? Então, pode variar? Pode variar. Existem até palavras que possuem mais do que um superlativo absoluto. Cabeçorra, cabeção, por exemplo, de cabeça, existe mais do que um. Não quer dizer que um tá certo ou outro tá errado. Tem um que é mais usado, que é mais canônico, outro que acabou caindo em desuso, tá bom? Mas é basicamente isso daqui. Cuidado, isso daqui, gente, é uma questãozinha boba, mas que muita gente erra. Então não se iluda, não se iluda. Então vamos lá, seguindo aí, próxima questãozinha. Abri a tela para você. Vai lá, ó.
Assinale a alternativa cujas palavras entre aspas sejam um adjetivo e um substantivo, nesta ordem. Então, adjetivo e substantivo. O Nordeste é uma região rica em frutas. Adjetivo e substantivo? Não, né? Aqui a gente vai ter aqui um substantivo e um adjetivo, mudou a ordem. Responderemos a todas as perguntas. Aqui eu tenho a terminação, a desinência tempo verbal em número pessoal, nós temos verbo. E aqui eu tenho substantivo. Letra C. Os meninos não quiseram ir ao cinema. Meninos, substantivo. Ao, o que eu vou ter aqui, ó? Puxa, preposição mais artigo. Tenho duas classes de palavra aqui. Então, também não é. A boa notícia é que nós não precisaremos falar com a professora. Tá aqui, ó. Notícia é o meu substantivo, boa tá qualificando. E professora aqui é o meu substantivo. Então, eu tenho aqui a alternativa correta. Sobe o gabarito. Exato, percebeu? Ó, poderia ser aqui, ó, a boa notícia e a notícia boa. Tanto faz a ordem aqui, não ia alterar. Embora em algumas situações a gente saiba que ocorre alteração. Não é o que acontece aqui, tá? Então, às vezes, a posição do adjetivo pode sim causar algum inconveniente, causar alguma mudança de sentido, não é o nosso caso. E aqui era uma simples identificação do quê? De classe de palavra. Saber qual é a correta e acabou, né? Eu sei, você tá aí com seu coraçãozinho batendo. Do tipo, não, claro que senão você estaria morto. Mas, enfim, seu coraçãozinho batendo do tipo, ai, caramba, tô acertando todas. Perfeito. A ideia é justamente essa, que você acerte tudo, que você adquira confiança e entendimento naquilo que você tá fazendo, pra gente poder dar um passo adiante. Pra gente poder, ó, seguir em frente. Combinado? Vamos pra próxima aí, ó. Vai lá, segue na tela comigo. No contexto dos trechos a seguir, estão empregadas como adjetivos as palavras sublinhadas, com exceção de, olha só, vamos aproveitar para trabalhar aí a nossa língua portuguesa, né? Para quem não sabe como escreve exceção, tá aí, pessoal. Tá aí, pessoal, tá bom? Olha lá. Uma fonte de água importante para mais de 60 milhões de pessoas. Uma fonte de água importante, uma fonte importante, certo? Letra B. A população está consumindo água subterrânea muito rápido. Ó, subterrânea acompanhando água. Letra C. No norte da África. Opa! Opa! Isso aqui tá meio esquisito. Letra D. Mas ainda tem algum tipo de recarga natural. Natural acompanhando recarga. Através do consumo humano. Ó, humano acompanhando consumo. O que eu vou ter aqui, então, na letra C? Norte da África. Norte aqui vai dar uma ideia do que, pessoal? De lugar. Percebeu? Ideia de lugar. Por qual razão trazendo ideia de lugar? Olha só, eu tenho aqui no norte. No vai ser o quê? Em mais o artigo. Artigo não vai ali acompanhar o adjetivo, certo? Portanto, a gente não tem aqui na nossa letra C. Sobe aqui, ó, gabarito, letra C. Percebeu? Tá preposicionado. Por estar ali preposicionado, carregando ainda o artigo, quer dizer que não se trata de um adjetivo, mas sim de uma locução adverbial que traz ideia de lugar. E essa palavra norte é o norte e é um substantivo. Então, não é a nossa alternativa, com exceção da nossa letra C. Ó, tranquilo, hein? Tranquilo, tranquilo. Não tem nem o que falar aqui para você, tá? De boa. Vamos dar uma olhada na próxima. Próxima questãozinha aí, ó. Vem comigo para a tela, enche a sua telinha aí para me acompanhar. A verdade é que a invocação da relação pessoal, da regionalidade, do gosto, da religião e de outros fatores externos àquela situação poderá provocar uma resolução satisfatória ou menos injusta. Ah, que coisa mais fácil. Cumprem papel caracterizador, podendo ser classificados como adjetivos todos os vocábulos abaixo, exceto qual, gente?
pessoal. Vamos lá, ó, relação pessoal. Pessoal tá qualificando relação. Externos, fatores externos, tá acompanhando fatores. Menos injusta, satisfatória ou menos, ó. Resolução satisfatória ou menos injusta. Menos está acompanhando injusta. Só que injusta tá adjetivando, vamos até mudar aqui a nossa corzinha de caneta, né? Vou pegar outra corzinha aqui. Ó, a nossa palavra central aqui é resolução, ó. Resolução. A resolução, ela é o quê? Satisfatória ou injusta, certo? Só que acompanhando esse injusta, injusta é meu adjetivo, certo? Vou colocar aqui, ó. Injusta é meu adjetivo. O menos tá acompanhando esse injusta, tá trazendo uma informação para esse injusta. Quem faz isso? Se eu tenho o adjetivo aqui, quem é que modifica o adjetivo? É um advérbio. Portanto, menos não está fazendo o que a gente acha que ele deveria estar fazendo, certo? Agora, vou pegar o vermelhinho aqui de novo. Agora, ô meu filho, a palavra injusta, como eu já mostrei aqui para você, ó, essa sim está acompanhando resolução, é adjetivo. Então, qual é a que não pode ser classificada? A nossa letra C. Lembra o seguinte, advérbio, ele é agente modificador. Agente modificador de quais classes de palavras? Advérbio modifica substantivo? Não. Advérbio vai modificar adjetivo, vai modificar verbo, vai modificar o próprio advérbio. Mas são essas três classes de palavras. Então, aqui, por ser um adjetivo, se trata de um advérbio. Então, tranquilo. Essa daqui eu acho mais chatinha do que as outras, porque acaba misturando classe de palavra e traz mais do que uma estrutura, né? Você percebeu? Você tem ali o núcleo substantivo, o adjetivo que acompanha e o advérbio que acompanha o adjetivo. Se às vezes o cara tá meio assim, fazendo na correria, ele acaba errando esse tipo de questão, tá? Então, sobe aí o nosso gabarito, nossa letra C. Beleza, segue em frente aí. Vamos abrir a tela para você. Em qual opção o adjetivo está no grau superlativo? Ó, superlativo. Lembra que a gente vai ter aquele superlativo absoluto. Deixa eu fazer uma letra maior. Absoluto e o relativo. Ele quer saber qual é esse superlativo. Ó. Ótimo, bom, melhor, menor, inferior, inferior, melhor, menor, bom. Todas essas estruturas aqui, a gente consegue até fazer uma comparação. Até mais, eu posso dizer aqui, né? Esse bom, eu coloquei uma estrutura, lembra que eu coloquei uma estrutura assim, ó, para você. Cuidado. João é mais bom do que esperto. Eita, que você tá me olhando e falando, meu Deus, o que ela tá colocando ali? Ó, lembra que nessa ideia aqui, deixa eu trocar de cor, eu não tô comparando o João com ninguém. Eu tô trazendo o quê? Eu tô trazendo características do João, bom e esperto, certo? Eu tô trazendo características do próprio João. Por isso que eu posso usar esse mais aqui, só nessa situação, quando eu tenho um único elemento e eu estou comparando duas coisas dele, desse mesmo cara. Nessa situação pode, tá? Nesta situação. Não posso colocar João é mais bom do que Teresa. Não dá, porque aí eu tô fazendo comparação com pessoas, com seres diferentes. Aqui não, é com ele. Ele é mais bom do que esperto. Então, ele tem mais bondade no coração do que esperteza na sua cabeça. Então, essa é a ideia. Aqui pode. Mas dessas opções todas, então, percebeu como, ó, existe possibilidade de construções assim? Qual delas em que não há? Ele é absoluto. Ele é o top máximo, Power Blaster. Só pode ser a letra A, né, gente? Ótimo. João é ótimo. João é ótimo. Se eu digo isso aqui é ótimo, eu não dou chance, eu não dou trela de colocar isso aqui é ótimo do que tal coisa. Não dá, percebeu?
que ele vai trazer esse superlativo absoluto, ele vai falar, é só isso que ele é? Não tenho como comparar, não tenho como relativizar, não tenho. Aquilo que é ótimo simplesmente é ótimo. O bom a gente ainda consegue fazer comparação, mesmo que seja com ele mesmo, mas o ótimo não dá. O ótimo não dá. Sobe aí, ó, nosso gabaritinho. É a nossa letra A. Percebeu? Percebeu? É isso aí, né? Tranquilo. Essa daqui é só... e eu coloquei essas informações para você lembrar dessa regrinha. Senão o cara olha mais bom e fala, mais bom tá errado, hein? Mais bom não, mais bom jamais, mais bom existe sim, mais bom existe sim. Nesta situação principalmente, tá? Ou melhor, exclusivamente nessa situação. Um elemento, e aí eu posso simplesmente comparar características, qualificações deste um elemento. Beleza, beleza. Vamos lá então, ó. Próxima questãozinha, vamos encher a tela para você enxergar. O que eu vou ter aqui, ó? Para fotografar um objeto tão impossivelmente distante, a equipe do EHT precisaria de um telescópio tão grande como a própria Terra. O segmento em destaque apresenta um adjetivo no grau. Então, ó, o que eu vou ter aqui? Vou pegar outra corzinha vermelheta, de novo volto o vermelho. Qual é o grau? Lembra que eu já falei aqui para você. Superlativo, relativo, é aquele que você compara com o todo. Vamos dizer assim, não é uma ideia de comparação, mas né? Então, vou colocar assim, ó. Compara com o todo. O absoluto, você não compara. O comparativo de inferioridade, ele é menos. O de igualdade, ele é igual. E o de superioridade, ele é mais. O que eu vou ter aqui, ó? Ele é tão grande como a própria Terra. Então, ele está comparando, vamos mudar de cor. Ele está comparando aqui o telescópio com a Terra, certo? Então, ó, comparativo. E aí eu tenho aquela estrutura tão como, tanto quanto. Essa ideia é do quê? De igualdade, ó. Tão como, tá dizendo que é igual. Poderia ser tanto quanto, também é de igualdade, tá? Então aqui, ó, vamos dar uma olhada, é o gabarito. Letra D, percebeu? É a nossa letra D. Opa, cadê? Igualdade. Ô, filho, tô colocando no inferioridade. É a nossa letra D, de igualdade. Percebeu? O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma construção, e isso daí aparece com muita frequência. Tão quanto, tamanho que, tanto quanto, trazendo essa ideia de comparar elementos. Lembre-se sempre, o comparativo é você ter sempre coisas diferentes, comparar esses elementos, atribuindo essa duplinha. Eu não vou ter uma coisa sozinha não, tá? Quando vai trazer essa ideia de igualdade, é tão quanto tamanho, tanto quanto, tão como. E quando for superioridade e inferioridade, é o mais que, menos que, basicamente isso daí. Eles andam sempre com duplinhas quando a gente está diante desse comparativo. Porque eu vou ter dois carinhas ali, então eu vou precisar estabelecer isso daí, beleza? Qual vai ser a diferença aqui? Uma coisa importante que cai em prova. Vou abrir a tela aqui, ó, para você lembrar disso. Qual é uma coisa importante aqui, quando a gente está falando desse comparativo de inferioridade e de superioridade que cai em prova? Mas assim, que banca, professora? Banca CESP, por exemplo, pegar um roxinho. Adoro isso daqui, ó. João é mais inteligente do que o irmão. Vamos pensar nessa estrutura aqui. João é mais inteligente do que o irmão. O que cai em prova muito? É isso aqui, ó. Ele diz a você que essa preposição, ela pode ser retirada, que não haverá problema. João é mais inteligente que o irmão, João é mais inteligente do que o irmão. Anota aí. Isso daí é facultativo. Tá certinho. Tá certinho. É verdade. Eu posso ter ou não. Posso inserir
ou tirar. A banca pode perguntar das duas formas. E ó, tá tudo certo, tá tudo ok. Não haverá problema. Combinado? Pode ser dessa forma, professora? Pode. Posso tirar se eu não quiser colocar? Pode. Mas se eu quiser colocar, eu posso deixar ali também? Também pode. Combinado? Combinado. Então tá, ó. A gente vai fechar essa parte aqui dos nossos adjetivos. Claro, claro que não para por aí, né? Tem muito mais ainda para trazer para você. Vamos fechar?